Olá, querida aluna! Olá, querido aluno! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao curso Metáfora Jur. Eu sou a professora de Direito Penal, professora Thailise Leite. Não deixe de procurar meu currículo na plataforma Lattes e como meu nome é super incomum, é esse nome que a minha mãe inventou, aí você também consegue me seguir nas redes sociais, é só procurar pelo meu nome, Thailise de Souza Correia Leite. Hoje nós vamos falar de uma causa de excludente de licitude aí que está prevista no artigo 23, no último inciso. A nossa temática de hoje é ilicitude, suas excludentes e, entre elas, o estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então, o conteúdo programático desta aula, ele abrange ilicitude, seu conceito, excludentes de ilicitude, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Vamos lá, vamos. Ilicitude, né? O que é ilicitude? Ilicitude é contradição entre conduta e ordenamento jurídico. É quando uma conduta humana, que pode ser uma ação, uma omissão, é típica, né? Ela preenche o tipo penal, ela se enquadra no tipo penal e, além disso, ela é antijurídica, ela é ilícita, ela é contrária ao direito, ela realiza uma proibição do ordenamento jurídico. Pela teoria tripartida da ação, nós sabemos que crime é fato típico, ilícito e culpável. Crime tem que ser fato e tem que reunir esses três elementos, por isso é teoria tripartida, né? O crime é composto de três elementos. O fato típico é aquela conduta, ação ou omissão que faz subsunção à norma penal, que se encaixa em todas as palavrinhas do tipo penal. Mas é possível que um fato típico não seja ilícito, e isso vai acontecer quando eu tiver uma excludente de ilicitude. Nós vamos estudar duas nesta aula. Para ser crime, precisa preencher todos os requisitos, né? O crime precisa ser fato típico, precisa ser fato ilícito e precisa ser culpável. Aí eu estou diante de um crime, mesmo diante da teoria tripartida do crime. Vamos lá, causas de exclusão da ilicitude. Quais, né, seriam essas? Temos as causas de exclusão da ilicitude quando o legislador prevê hipóteses em que a conduta, embora típica, embora subsumida na norma, encaixada no tipo penal, ela não é contrária ao ordenamento jurídico. E isso vai acontecer em duas hipóteses. Podemos ter causas supralegais que são construídas pela jurisprudência a partir de uma hermenêutica constitucional do direito penal, né? Porque o direito penal tem que ser compreendido à luz da Constituição Federal e do constitucionalismo contemporâneo, já que sua finalidade é proteger direitos fundamentais. Essas causas podem ser, sim, constituídas pela hermenêutica jurisprudencial. Mas, via de regra, as causas de exclusão da ilicitude são legais, elas têm que estar previstas na lei mesmo, no ordenamento jurídico, e às vezes em outras normas que são infralegais. Mas, via de regra, estão previstas na lei aqui, que são essas quatro aqui: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Estão elas previstas no artigo 23 da parte geral do Código Penal, né? Então, aqui eu tenho CP, parte geral, que no seu artigo 23 prevê essas causas de exclusão da ilicitude. E preste atenção como o legislador diz que não há crime se falta ilicitude, porque crime é fato típico, ilícito e culpável. Faltou ilicitude, não há crime, não se configurou o crime porque porque é a falta de um elemento do crime, que é a ilicitude. Então, aqui nesta aula, nós vamos estudar o inciso 3 do artigo 23, que prevê estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito como causas de exclusão da ilicitude ou da antijuridicidade. Você pode usar as duas terminologias, tá? Essas duas excluem a antijuridicidade, a ilicitude, e aí o fato, embora típico, não vai ser crime, porque não é um ilícito penal. Vamos ver aqui, então, o que é o conceito da primeira delas, que é o estrito cumprimento do dever legal.
Vamos juntos. Estrito cumprimento do dever legal, diferente de legítima defesa e estado de necessidade, não está conceituado ali no Código Penal, né? O legislador não fez isso, então faremos por ele, vamos conceituar. É uma causa de exclusão de ilicitude que consiste na realização de um fato típico. O fato precisa ser típico, a conduta, por isso que é realização, né? Conduta de um fato típico, por força do desempenho de uma obrigação imposta por lei, né? Então, pode ser que a pessoa esteja realizando um fato que está previsto na lei penal como típico. Ele se enquadra num tipo penal, mas ela está apenas cumprindo o seu dever legal. Exemplo, o policial que priva o fugitivo de sua liberdade. O policial ele pode manter aí, né? Pode manter o sujeito em cárcere privado, preso dentro de um carro, né, de uma viatura. Se eu, pessoa particular, cidadã, não sou servidora pública, não sou policial, eu pegar alguém e prender dentro do meu automóvel e falar, agora você fica aí, você vai me esperar o dia inteiro aí dentro desse carro. Se eu fizer isso, eu estou cometendo cárcere privado, hein? É crime, é crime. Mas se um policial captura uma pessoa e trancafia ela dentro da sua viatura enquanto vai tomar os seus procedimentos burocráticos aí, ele está cumprindo apenas o dever imposto por lei na sua função de garantir a segurança pública, né? Então, sendo um dever legal, é fato típico, é privar alguém de sua liberdade. Essa conduta que ele realizou no mundo se enquadra no tipo penal, com sequestro ou cárcere privado, porque privou alguém de sua liberdade, mas ele está fazendo uma obrigação imposta por lei. Se ele não fizesse isso, viu um cara cometendo um crime, ele, tô com preguiça hoje, tô cansado, né? Aí ele estaria cometendo uma prevaricação, aí sim é que seria crime, né? Então ele tem obrigação de agir, de atuar, por isso ele está acobertado por uma excludente de ilicitude. Né? O que é dever legal? Dever legal é legal. Ah, professora, mas é isso mesmo. O dever, para ser legal, ele tem que estar previsto na lei ou até numa norma infralegal, mas tem que ter aí configuração normativa, configuração jurídica, tá bem? Então, compreende toda e qualquer obrigação, dever de agir, né? Direta ou indiretamente, derivada da lei. Por que direta ou indiretamente? Vamos retomar a teoria da norma, né? Teoria da norma de Hans Kelsen, teoria piramidal do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é piramidal, segundo Kelsen, e ele tem vários estratos hierárquicos. Está aqui no ponto mais hierárquico, a norma mais hierárquica de todas, né? Que aqui, no caso, seria, por exemplo, uma Constituição, né? A Constituição, norma mais hierárquica do ordenamento jurídico. Abaixo da Constituição estão as normas que buscam validade no texto constitucional. Se ela foi feita de acordo com os procedimentos previstos na Constituição, se ela foi recepcionada materialmente pela Constituição diretamente, ela está no segundo ponto, no segundo degrau, no segundo extrato, ela está aqui abaixo, né? Então, por exemplo, aqui estaria uma lei, aqui, lei da União, lei ordinária, lei complementar, estaria aqui no segundo extrato. Mas essa lei, ela pode prever a possibilidade da edição aí de portarias, de editais, né? De outras, né? De decretos, regulamentos. Então, se eu tiver um regulamento, por exemplo, né? E esse regulamento for previsto por lei, ele vai ser norma jurídica, ele tem validade jurídica. Por quê? Porque ele buscou a sua validade em outra norma, numa norma hierarquicamente superior, que por sua vez buscou validade na Constituição. Então, dentro da estrutura do ordenamento, ele é norma porque é dotado de validade. E depois tem os outros requisitos que são o vigor e a eficácia. Ele é norma. Sendo norma, é direito, faz parte do ordenamento jurídico. Então, quando eu digo que o dever é legal, deriva de lei, né? Vamos trocar essa lei aqui por norma, né? Vamos acompanhar Hans Kelsen, né? E vamos dizer que é norma, tá? Sendo norma, abrange qualquer ato aí administrativo infralegal, desde que originário de lei, como decretos, regulamentos, portarias e etc, tá bem? Então, o que é dever legal? É a obrigação direta, é a obrigação prevista na norma. Se o sujeito está simplesmente cumprindo uma obrigação prevista na norma, né, tem o regulamento aí do Congresso Nacional e o presidente da Câmara, né, tem o regulamento da Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara está cumprindo o
regulamento. Quando ele está fazendo isso, ele está agindo no estrito cumprimento do dever legal, porque está cumprindo a obrigação prevista numa norma, que é um regulamento previsto na lei que obedece à Constituição. Então, é dever legal. Vamos entender a palavrinha lei em sentido amplo, em sentido teórico, aí compreendendo que lei, na verdade, quer dizer norma, pode ser outro ato infralegal. Tá? O estrito cumprimento do dever legal, ele deve estar, então, estritamente dentro da lei ou do direito, né, ou da norma, digamos assim. Vamos entender sempre lei como norma, né? Então, tem que estar no limite daquilo que a norma previu como obrigação para aquele sujeito, para aquele agente, tá? E o estrito cumprimento do dever legal exige aí que ele se contenha, então, dentro dos limites rígidos. Ele não pode extrapolar o seu dever, senão é estrito cumprimento do dever legal, né? Fora disso, desaparece a excludente. Aí vai subsistir conduta, se for típica, será crime, né? Qual é o alcance da excludente? Ela dirige-se a funcionários ou agente público. Se ele está cumprindo dever legal, dever derivado de norma jurídica, quem tem dever é o Estado, são os agentes do Estado, funcionários, servidores públicos. Agentes do Estado é que cumprem dever imposto pela lei, né? Como funciona a legalidade para o Estado? É diferente da legalidade para nós, que podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. A legalidade para o poder público, para o Estado, funciona assim: eu só posso fazer o que está previsto na lei e tem que me manter nos limites da lei, da legalidade. Então, são os agentes do Estado, os funcionários e servidores públicos, que tiverem cargos aí comissionados, eletivos ou não, né, que forem concursados, todos esses é que cumprem estrito dever legal. E também os funcionários que na verdade, não são funcionários, são pessoas que estão exercendo função pública temporária, né, porque são convocados pelo Estado a exercer essa função pública. Exemplo, jurados, peritos, mesários ali, quando você é mesário numa eleição, na justiça eleitoral, você pode não ser concursado, você pode não ser funcionário público, né, na sua atuação cotidiana, mas ali naquele momento você está exercendo uma função pública. Então, se você cumprir um dever imposto pela lei, você será acobertado também por essa excludente de ilicitude, tá bem? Então, quando eu falo em estrito cumprimento de dever legal, nós estamos falando de agentes do Estado, agentes públicos. Para ter estrito cumprimento, os requisitos são cumprimento dentro da lei, alcance da excludente somente agentes públicos e tem que haver conhecimento da situação justificante. O sujeito, quando atua, ele tem que saber que está cumprindo a lei. Ele tem que saber que ele está atuando com o seu dever legal, com o seu dever de agente público. Se ele não souber disso, se ele estiver aí fazendo algo que ele acha que, né, por dolo, só porque ele quer bater em alguém, só porque ele quer fazer algo contra alguém, aí não é excludente de ilicitude. É preciso, então, né, como todas as outras excludentes de ilicitude, que o sujeito aí tenha conhecimento, exige o elemento subjetivo, ou seja, o sujeito tem que ter conhecimento de que está praticando o fato em face de um dever imposto pela lei, porque do contrário está cometendo um ilícito, não tem excludente de ilicitude. Bem? E aí, né, se isso for aplicado a coautores, e a partícipes, como é que isso vai funcionar? Né? Então, como que vai funcionar se essa excludente for aplicada a outras pessoas que não o agente principal, tá? Se eu reconheci que o agente principal, funcionário público, estava atuando com estrito cumprimento do dever legal, todo mundo que o auxiliou, que estava junto com ele, se sabia que ele estava cumprindo a lei, também vai ser acobertado pela excludente de ilicitude. Então, os seus parceiros, os seus colaboradores, os seus colegas de trabalho, todo mundo que está atuando ali conjuntamente, até quem não fez o ato, né, não praticou o ato de conter, por exemplo, o preso, mas o parceiro do policial que aí incentivou, vai lá, vamos lá prender aquele homem e tal, mesmo que seja uma participação moral, intelectual, material, toma aqui os instrumentos, os mecanismos, é obviamente que será acobertado também pela excludente de ilicitude, desde que tenha conhecimento do dever legal. Então, reconhece a excludente de ilicitude em relação ao autor, né? O coautor ou partícipe do fato, em regra, também não podem ser responsabilizados. Também estão acobertados pelo estrito cumprimento
cumprimento do dever legal. O fato não pode ser objetivamente lícito para uns e ilícito para outros. É lícito para um, é para todo mundo. Ressalva-se, no entanto, o caso do coautor ou partícipe que desconhece a situação justificadora. Se eu não sei que o autor principal está cumprindo o dever legal, eu vejo ele contendo e segurando uma pessoa e acho que ele está ali por diversão, para bater em alguém, para prender alguém. E vejo, olha, meu amigo está ali batendo em alguém, oba, vou lá, né? E eu não sei que ele está fazendo isso na qualidade de policial, por exemplo, disfarçado, apaisando ali, prendendo, contendo um suspeito, né? Aí eu vou ali e minha chance de extravasar minha raiva e bater em alguém. Vou lá e começo a bater também na pessoa junto. Eu não sei que ele está cumprindo o dever legal. Eu acho que ele está se divertindo e vou lá para participar, para me divertir junto. Aí não, né? Se desconhece a situação justificadora, atuando com o propósito de produzir um dano, aí não. Ante a falta de conhecimento da situação justificante, responderá isoladamente pelo delito. É claro, né? O sujeito que é o policial e estava atuando com dever legal ciente disso, ele está acobertado pela excludente de ilicitude. Eu que achei que meu amigo só estava batendo em alguém e corri lá para bater junto, para me divertir, somente eu é que vou responder pelo crime, né? Um crime de lesão corporal, se for o caso. Aí, nesse caso, por causa, né, do meu desconhecimento da excludente. No crime culposo, não é admitida esta excludente de licitude de jeito nenhum, claro que não, né? Não existe estrito cumprimento do dever legal, porque a lei não obriga ninguém a ser imprudente, negligente ou imperito, tá? Então, não existe para crime culposo, apenas para crime doloso, tá? E agora podemos falar da outra, que é o exercício regular do direito. O legislador também não criou um conceito de exercício regular do direito, nós vamos criar nós aqui o nosso conceito de exercício regular do direito. Vamos dizer o seguinte, né? Na verdade, estou baseada na doutrina, nos livros que eu utilizei, Fernando Capesi especificamente, para preparar esta aula, tá? A causa de exclusão da ilicitude, que consiste no exercício de uma prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico, caracterizada como fato típico. Professora, qual é a diferença de exercício regular do direito, né, para a outra que nós acabamos de ver, que é estrito cumprimento do dever legal? A diferença é que o estrito cumprimento do dever legal é praticado por agente público, em nome do Estado. Ele tem um dever imposto pela lei, porque ele representa a legalidade estatal, ele está agindo em nosso interesse e interesse do Estado sempre. Aqui, exercício regular do direito não precisa ser agente público. Qualquer cidadão, qualquer particular, qualquer pessoa tem direitos, não tem? Você tem direitos, eu tenho direitos. Quem tem direitos pode exercer regularmente o seu direito. Então, pode ser qualquer pessoa comum, qualquer particular, tá? Qual é o conceito, então? Consiste no exercício de uma prerrogativa aqui conferida pelo ordenamento jurídico. Então, o ordenamento jurídico está me permitindo fazer isso, tá? Só que ela pode ser um fato típico, né? Que pode estar prevista na lei penal aí como fato típico. E se eu estiver só protegendo o meu direito, aí então, né, na verdade, né, se eu abrir a barriga de uma pessoa, né, pegar um bisturi e cortar de fora a fora a barriga de alguém, a sua barriga, isso é um fato típico? Ofender a integridade física ou a saúde de outrem? Sim, artigo 129, lesão corporal. Se eu abrir aí, né, o abdômen de alguém, estou cometendo um fato típico. Ok, mas e se eu for uma cirurgiã atuando dentro dos limites técnicos aí da minha profissão, com o intuito de cura, de atender e curar aquela pessoa, né? Estou agindo com o meu direito de médica, de intervir, de salvar vidas, de curar, né, de buscar a cura. Então, uma coisa sou eu não sou médica, né? Sou professora de direito. Eu que sou professora de direito, se abrir a barriga de alguém, eu estou cometendo crime de lesão corporal, né? Agora, um médico, um cirurgião ali, numa situação hospitalar de emergência, se fizer isso, está no exercício regular do seu direito de médico, né? Então, embora a conduta seja caracterizada
autorizada como fato típico, está prevista no tipo penal, isso é ofender a integridade física ou a saúde de outro, estou cortando a barriga de alguém, né? E estou fazendo isso no exercício regular de uma prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico. E aí eu estou nas minhas prerrogativas médicas, né, que estão previstas em lei. As prerrogativas médicas, o que o médico pode fazer é fruto de lei. Então, por causa disso, ele pode exercer o seu direito regularmente. Qual que é o alcance do exercício regular do direito? Ele alcança qualquer pessoa. Não precisa ser funcionário público, não precisa ser agente do Estado, não precisa ser agente público. Qualquer pessoa exercitar um direito subjetivo ou uma faculdade, né? O que uma pode fazer aí previstos em lei. E claro, não precisa ser lei penal. Pode ser lei penal, mas dei o exemplo da lei que regulamenta a profissão médica, né? A lei dos atos médicos é uma lei que não é lei penal, é extrapenal. Então, desde que seja lei, essa prerrogativa, esse direito, pode ser, né, ou norma, né, vamos entender a lei como norma, né, no sentido lato. Se for norma, nós diremos então que é direito e está em exercício regular do direito. O que é direito? É a expressão empregada em sentido amplo, aí abrangendo todas as formas de direito subjetivo, penal ou extrapenal. São também fontes de direitos subjetivos, olha lá, os regulamentos e as provisões internas das associações autorizadas legalmente a funcionar, cujo exercício regular torna lícito o fato típico. Estamos falando justamente aí de regulamentações profissionais por entidade de classe, órgãos de classe, né, como a OAB, o CFM, né, o CREA, o CRO, etc. Né, todos esses que é CREFITO, todos esses que atuam aí para regulamentar profissões, eles também são autorizados por lei a fazer essa regulamentação e o que eles, né, constituem como faculdade é exercício regular do direito. Tá? Então, aí requisitos ainda para haver exercício regular do direito. De novo, como no estrito cumprimento do dever legal, no estado de necessidade e na legítima defesa, em todas as excludentes de ilicitude, o sujeito tem que estar aí ciente, ele tem que ter conhecimento de que ele está cobertado pela excludente de ilicitude, ok? Então, tem que ter conhecimento da situação justificante. O exercício regular do direito praticado com um espírito de mera emulação faz desaparecer a excludente. Se ele não sabe que está cobertado pela excludente, não tem excludente. É necessário o conhecimento de toda a situação fática autorizadora da excludente. Né? Intervenções médicas e cirúrgicas aqui para a doutrina tradicional, como eu falei para vocês, a exclusão da ilicitude por exercício regular do direito, tá? Mas via de regra, aí claro, para um médico abrir sua barriga, você precisa ter o consentimento, né? É regulamentação médica aqui, né? Está dentro do biodireito, da regulamentação da atuação médica, você tem que ter consentimento. Esse consentimento, ele preferencialmente tem que ser escrito, por escrito. E esse consentimento é consentimento informado, né? Claro, o médico tem a obrigação de dizer ao seu cliente, ao seu paciente ali, que ele está ali informando todas as possibilidades, né, do que pode e não pode acontecer com ele quando ele autoriza fazer uma intervenção cirúrgica, né? Abrir a pessoa, dar uma anestesia geral, são coisas aí, né, bastante complexas que podem gerar resultados danosos, né? Mas a obrigação médica não é uma obrigação de fim, né? É uma obrigação de meio. O médico, quando ele te trata, ele não tem obrigação de te salvar ou te curar. Ele tem a obrigação de fazer o melhor possível ao alcance dele. Então, se você está ciente, se o consentimento é informado, você sabe tudo que pode te acontecer ali naquela mesa de cirurgia e assina o consentimento, perfeitamente possível a intervenção médica, o médico está em exercício regular do direito. Tá? Se o consentimento for verbal, aí não puder haver o consentimento escrito informado, é importante que haja testemunhas aí para configurar que o médico está no exercício regular do direito, indispensável o consentimento do paciente ou, se não, do seu representante legal, se o paciente estiver desacordado, se for menor, né, se for incapaz civilmente, é preciso que a falta de consentimento do paciente seja suprida pela de seu representante legal. Aí será
exercício regular do direito. Vamos falar de algumas situações polêmicas acerca do exercício regular do direito. A primeira delas é o ofendículo. Lembra o que é ofendículo? Sabe o que é ofendículo? Ofendículo é o seguinte, é quando eu coloco barreiras para que ninguém viole o meu domicílio. E vocês sabem que domicílio em matéria penal, ele é tanto o lugar onde eu resido, eu habito, eu moro, é meu lar, né, quanto os lugares de trabalho, né? E aí, às vezes, você coloca barreiras, né? Você pode colocar barreiras físicas para inviabilizar o acesso na forma de trancas, né? Fechaduras aí, lacres, etc., travas, isso é uma forma de impedir o acesso. Mas você também pode colocar barreiras que, se a pessoa tentar transpor, ela vai se machucar. Então sabe quando você coloca lanças no portão? Se alguém tentar pular um portão com lanças, a pessoa pode se machucar, né? Quando você coloca aqueles caquinhos de vidro, né? Aquela coisa que quebra um monte de garrafa e cola ali em cima do muro, coisa maravilhosa, né? Ou então, quando você... Chique, né? Fazer isso. Ou então, quando você coloca uma cerca elétrica, uma cerca eletrificada ali, se alguém for tentar violar o seu domicílio, vai tomar um choque. Isso são ofendículos. E aí, você pode colocar aquilo, porque se alguém se machucar ali, você vai ter criado uma lesão corporal e dolosamente, né? Você quis que se o sujeito passasse ali, você quer ver ele fritar na cerca elétrica. Então, você tem dolo na lesão corporal e é fato típico ofender a integridade física ou a saúde de outrem. E aí, né? Acontece que o ofendículo, ele é instalado para defender direitos. Você está no seu direito de defender a sua propriedade. E não só a sua propriedade, viu? Porque vai saber por que a pessoa pulou o muro da sua casa. Às vezes é para cometer um crime mais grave contra a dignidade sexual, um estupro, por exemplo. Às vezes é para te matar, é para te ferir, entrar na sua casa. Então, o ofendículo é exercício regular do direito. É diferente da pessoa estar entrando desarmada na minha casa e eu descarregar um pente de arma na cara dela, né? Aí não, né? Aí, pera lá. Aí nós vamos falar. Eu já disse que legítima defesa da propriedade não existe, né? O que existe é exercício regular do direito, a defesa da propriedade. A defesa da propriedade pode ser violenta, segundo o Código Civil, se houver esbulho, mas tem que tomar muito cuidado para achar que não achar que é justificável matar um ser humano desarmado para defender a propriedade, né? Isso é delicado, ok? Mas o ofendículo é perfeitamente lícito, é ok. Professora Thailise, inclusive, acho que tudo bem, tá bom? Maravilhoso, pode botar um ofendículo aí na sua casa, aquele chique do caquinho de vidro, né? E aí você tá dentro do exercício regular do direito, tá bem? Ponto polêmico. Depois, outras situações polêmicas. Consentimento do ofendido. O que acontece com o consentimento do ofendido? Ele transforma em exercício regular do direito? Sim, olha que coisa interessante. É uma das contribuições da teoria da imputação objetiva, da teoria, né, racional teleológica de Claus-Roxin para a inovação do sistema penal. Ah, que beleza, né? Que maravilha. Quando o bem jurídico é disponível, claro, o bem jurídico é disponível, o que acontece? A pessoa está autorizando, né, você a feri-la, por exemplo. Tem gente que quer, né? Não sei, né? Quer aí sofrer algumas pequenas lesões corporais e autoriza a fazer isso, né? Tem pessoas que gostam de práticas sadomasoquistas, não tem? Tem gente que gosta, tem gosto para tudo, deixa as pessoas serem felizes, não se meta na vida de ninguém. Então, o direito penal também não se mete, né? A pessoa quer ali, né? Quer pingar umas velas, quer dar uns cortinhos, sofrer um sufocamento, prender os mamilos, não sei o que quer fazer, né? Faça, né? Porque aí você foi fazer um rolê desse, né? Olha só, faz o seguinte, pega um documento escrito, né? Faz a pessoa assinar que ela está autorizando. Porque esse consentimento verbal, ele é precário, vai saber, né? Vai saber, aí acaba acontecendo um problema no relacionamento, a pessoa vai querer que você seja punido por lesão corporal. Se houver consentimento do ofendido, né? Da teórica vítima aí, pode acontecer duas coisas. Pode ser considerado um fato atípico, né? Dependendo da situação, ou vai ser
ser irrelevante penalmente, né? E aí a gente vai falar que esse consentimento ofendido, como ele não está previsto, você pode chamar ele de exercício regular do direito, você está aí exercendo simplesmente a sua liberdade, não está afrontando lei nenhuma. Por quê? Porque o direito penal ele tem dois princípios: alteridade, eu tenho que ferir bem jurídico de outro, o meu próprio não é crime, e ele tem que ter ofensividade, tem que ter bem jurídico relevante protegido. A própria vítima está falando, me corta, né? Por que o Estado vai se preocupar com isso? Não é problema nosso. Né? Então você pode dizer, pelo princípio da alteridade, ofensividade, que é uma forma de exercício regular do direito, ou você pode dizer também que isso é uma daquelas que a gente mencionou, uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, o consentimento da vítima, o consentimento do ofendido. Se for documentado, se for provado, você não vai responder pelo crime. Além disso, eu tenho a possibilidade da violência desportiva. Você que adora um futebol, né, vai gostar desse tema aí. O que é a violência desportiva? Existem esportes que são esportes de contato, né? O futebol, aquele monte de gente ali, acaba acontecendo uma canelada, às vezes, né? E tem outros esportes que são mesmo de porrada. Você gosta de UFC, né? Gosta de ver uma porrada, tem um deleite nisso, um prazer, professor. Então, né? Você gosta de ver o UFC, você gosta de violência desportiva. E se acontece isso? Porque você tá dando um monte de porrada na cara de um fulano, de um caboclo, e você, às vezes, causa uma lesão horrível, né? Tem gente que fica aí com sérias sequelas decorrentes de boxe, né, de MMA, esses esportes. E aí, você vai responder por lesão corporal? Porque, às vezes, a lesão corporal nem é leve, é grave, é gravíssima, aqueles hematomas, o cara fica todo inchado, aquela cara de Rocky Balboa, né? Se fica assim, né? Isso é uma causa supralegal ou um exercício regular do direito também, né? Há doutrinadores que entendem tanto uma quanto outra e há aqueles ainda que entendem fato atípico. Por quê? Tem gente que pensa que é causa supralegal, no mesmo sentido do consentimento do ofendido, adequação social, né? Nós adoramos um UFC, nós adoramos um futebol, queremos ver mesmo a porrada comer, então a adequação social vai fazer com que haja uma causa supralegal. Os esportes são assim mesmo, nós sabemos, né? Não tem problema nenhum, deixa a pessoa ser feliz, deixa eu assistir meu futebol, pelo amor de Deus, não vai, professora, querer criminalizar meu futebol. Não, eu sou super a favor, nós, vamos lá, todo mundo batendo aí, vendo futebol e sendo feliz. Então, causa supralegal de exclusão da ilicitude é quem entende que houve adequação social. Há doutrinadores que entendem que é exercício regular do direito. Por quê? Decorrente de contrato. O contrato naquela pirâmidezinha que nós fizemos, ele é norma jurídica, ele faz parte do ordenamento. Se ele seguir as regulamentações do direito civil, do direito do trabalho, né? Aí que o sujeito faz com o seu clube, com a sua atividade, né? Com o contrato de luta ali, do espetáculo, eu tenho um contrato respaldando. E no contrato vai estar escrito, né? Que eu estou consciente que eu posso apanhar, que faz parte, é um esporte de contato. Então, quando eu atinjo um outro colega, um companheiro ali de esporte, a violência desportiva, eu estou exercendo regularmente o meu direito, porque no contrato todo mundo já sabe, está escrito que isso pode acontecer. E aí, em decorrência do contrato, há doutrinadores que entendem que é exercício regular do direito. E quem entende, professora, que é fato atípico? Entende que é fato atípico porque falta o elemento subjetivo do tipo. Então, vamos ver. Nossa, professora, mas olha... O que é isso? O crime de lesão corporal é ofender, tá? A integridade física ou a saúde de outrem. Este é o verbo núcleo do tipo, lá no artigo 129 do Código Penal, verbo ofender. Para quem entende que o dolo ou a culpa, eles estão dentro do tipo da tipicidade, aquelas teorias do crime que entendem que dolo e culpa estão dentro da tipicidade. Para essas teorias do crime, como a tripartida majoritária, se dolo e culpa estão dentro do crime, estão dentro do tipo, então, na verdade, está dentro do verbo. Então, o dolo, ele está inserido, ele está enfiadinho aqui, ele está colocadinho. Dentro do verbo está encaixadinho o dolo, tá? O dolo já está dentro do tipo, por isso que o elemento subjetivo do tipo, ele faz parte do tipo. Se não tem dolo, é fato atípico. Né? Então, eu só ofendo a integridade de alguém se eu quero machucar essa pessoa.
se eu desejo machucar essa pessoa. Se eu tô ali, né, se eu tô, na verdade, lutando, eu quero, na verdade, ganhar dinheiro, eu quero fazer um espetáculo, eu não tenho nada contra aquele cara. Às vezes é meu amigo e tô dando porrada nele, por quê? Porque é assim que a gente ganha vida, né? Fazer o quê? Tem gente que gosta de assistir, paga milhões para isso. É assim que funciona o mundo, né? Então, eu não quero bater naquele cara porque eu quero machucar ele. Eu estou trabalhando, é um trabalho como outro qualquer. Então, falta o dolo da ofensa, segundo esse posicionamento. Ou no futebol, né, eu dei ali uma rasteira, uma entrada, né? Aí faz parte do futebol. Eu não quero machucar aquele cara. Eu estou jogando bola, quero ir na bola, né? Sei, né? Quero ir na bola. E assim vai, né? E aí falta o elemento subjetivo do tipo, que é o dolo, o fato atípico. Eu tenho uma ressalva, uma restrição a essa teoria. Ela não é tão boa quanto as outras. Para a gente dizer que a violência desportiva não é crime, porque no futebol, por exemplo, tem gente que vai na bola, mas tem gente que não, né? Tem gente que vai na maldade, né? E aí, né, o meu time, né, que é o maior time do Brasil, o time mais importante do Brasil, né, o time mais relevante do Brasil, é tão importante, é tão relevante que todo mundo torce contra ele, né? As pessoas odeiam o meu time porque é inveja, né? Elas param ali para assistir os jogos do meu time só para torcer contra. Vê se eu perco meu tempo assistindo jogo de time dos outros. Mas do meu time, todo mundo quer assistir, quer torcer contra. Por quê? Porque ele é importante, porque ele é o melhor, né? Então, quando as pessoas estão jogando um jogador de um time adversário como esse meu, que é o maior time do Brasil, que é um time que eu odeio aquele jogador, eu odeio aquela torcida, às vezes você dá uma entrada no cara de propósito, você quer machucar o cara, você quer ferrar o cara, você não quer ir na bola. Aí é difícil falar que não teve dolo, né? É um pouco exagerado dizer que porque tá no futebol, e mais ainda no boxe, né? O cara tá trabalhando, ele não queria dar porrada no outro. Não sei não. Essa teoria para mim é a mais complicada das três, mas existem os três posicionamentos. Então, saiba dos três e responda os três se cair numa prova, tá? E então, por fim, operações cirúrgicas, né? Como a gente falou, o médico, ele tá sempre aí no exercício regular do direito, quando ele vai fazer intervenção cirúrgica. Por que eu tô falando de cirurgia, gente? Tô falando de cirurgia porque você corta a pessoa, né? Existem intervenções cirúrgicas em que você tira pedaços das pessoas, né? Nas intervenções cosméticas, né, as plásticas, você tira pedaço, põe coisa na pessoa, se altera mesmo. Há cirurgias de redesignação, de adequação de gênero, né? Que você deve conhecer pelo nome horroroso de cirurgia de mudança de sexo, mas não em respeito ao direito das pessoas trans, eu vou dizer. É uma cirurgia de redesignação ou de adequação de gênero. Nessa cirurgia, é uma cirurgia drástica, né? Tira um pedaço significativo ali, né? Se isso acontecer, é uma intervenção cirúrgica que é complicada. E aí, para o médico fazer isso, ele poderia ser uma lesão corporal gravíssima se não fosse um médico fazendo, né? Quando você faz isso, o médico precisa do consentimento informado, do consentimento escrito do paciente ou, na ausência, do representante legal. Se o paciente estiver desacordado, se ele for incapaz civilmente, o representante legal é que tem que consentir, de preferência por escrito. Médico, faça isso por escrito, diga isso para o seu cliente médico se você for advogado de médico, tá? Nessas operações cirúrgicas, o consentimento dispensado aqui, em situações de emergência, ou nas hipóteses aqui de caso fortuito ou força maior, se isso acontecer, né, quando que isso vai acontecer, quando que isso vai ser relevante? Isso vai acontecer quando você está numa urgência, sabe aquela emergência médica? A pessoa chega ali com um monte de sangue explodindo ali, tá morrendo, levou um tiro, não tem o que fazer. Não dá tempo, ela chegou sozinha, de SAMU, de ambulância, ela não vai conseguir consentir. Não dá tempo de chamar os parentes para serem representantes legais para consentir. O que eu faço? Eu vou dizer que é uma causa de exclusão da ilicitude. Aí o médico está no exercício regular
usar do direito de exercer a sua profissão, porque a lei que regulamenta e o conselho que regulamenta a profissão médica autorizam que ele faça isso, mesmo sem o consentimento da vítima, tá? Então, o consentimento é dispensado em situações de emergência ou caso fortuito ou força maior, aconteceu uma calamidade, desabou alguma coisa, tem inundação, tem enchente, não tem jeito, o médico pode atuar aí, né, no desespero do calor da coisa ali, sem necessariamente ter um consentimento, uma autorização do paciente ou do representante legal para proceder dessa maneira. Ok? Então, aí terminamos os casos polêmicos, com isso encerramos a nossa aula e encerramos o nosso bloco de aulas. Não deixe de assistir também a aula sobre legítima defesa e sobre estado de necessidade, porque esse é nosso bloco de aulas sobre ilicitude e excludentes da ilicitude. Essas são as referências bibliográficas, as obras que eu utilizei para preparar essa aula. Estude por alguma delas, se você gostar, ou se preferir, escolha o doutrinador aí do seu agrado, mas não deixe de ler também, e eu espero que a minha aula, que este nosso encontro tenha ajudado você, tenha te auxiliado nos seus estudos e esclarecido as suas dúvidas nessa matéria estudada. Muito obrigada por estar comigo até agora e até a próxima!